MC News, informação que gera valor. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa sexta-feira. Hoje é dia 24 de junho. A gente começa essa edição falando sobre mais um reajuste no Auxílio Brasil. O governo agora decidiu elevar o valor do antigo Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600. A ideia é de que o aumento seja limitado até dezembro deste ano. A proposta vem no mesmo dia em que o governo também estuda aumentar o auxílio caminhoneiro para R$ 1.000. O programa tem como objetivo compensar a alta no preço dos combustíveis. Além disso, o governo também tem a ideia de estender o valor do Vale Gás. Os gastos com esses programas chegariam a mais de 50 bilhões de reais e não teriam espaço no orçamento, por isso teriam que ser feitos fora do teto de gastos. A Isabela Tacá, que está aqui comigo nessa sexta-feira, tem mais informações sobre esse assunto, teto de gastos, gastos do governo. Muito bom dia, Isa. Isso mesmo, Felipe. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom, para poder fazer esses gastos, o governo iria decretar, então, acho que o microfone está mutado. Acho que ainda não. Não, tá não. Bom, agora tá ok? Vamos lá. Meu microfone, dá para ouvir? Para fazer esses gastos, então, enquanto a gente arruma o mic da Isa, para poder fazer esses gastos, o governo decretaria um estado de emergência. Porque, segundo a lei eleitoral, o governo não pode criar benefícios a não ser em estado de emergência ou até de calamidade pública. Então, essa seria mais uma maneira de não ter problemas com a lei eleitoral. O assunto, inclusive, foi tema da reunião entre senadores da base aliada do governo que discutiram o auxílio caminhoneiro e o aumento do Auxílio Brasil. O senador Carlos Portinho falou sobre isso, vamos ouvi-lo. Tem uma decisão, até o senador Mercedes Jesus, na reunião, colocou, de 2021, do STF, que entende que esses programas sociais estariam fora da questão eleitoral. E eu acho que o próprio governo e o próprio judiciário estão sensíveis a isso. Se as contas com o governo chegarem a um bom termo até o final da semana, o ideal é que entre em pauta na semana que vem, na terça ou na quarta-feira, depende muito aí, sim, do relator e da sua equipe. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que limita o ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e comunicação. A alíquota máxima para esses setores passa a ser de até 17% ou 18%, dependendo do estado. A medida busca, então, conter a alta da inflação, percebida principalmente com as seguidas altas nos preços dos combustíveis. No texto, o presidente manteve o gatilho aí para compensar estados que perderam a arrecadação, mas vetou algumas regras de compensação. Os governadores eram ali contra esse projeto porque a arrecadação vai diminuir e pode afetar o custeio de gastos e investimentos públicos. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi solto nesta quinta-feira depois que um juiz aceitou o pedido de habeas corpus da defesa.
Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos também foram liberados. Eles são suspeitos de cobrar propina em troca de liberação de recursos no Ministério da Educação. O delegado responsável pela prisão do ex-ministro e dos pastores alega que houve interferência na investigação, porque Milton Ribeiro teve regalias que nenhum outro preso teve na Superintendência da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, abriu uma investigação para saber se essa denúncia do delegado tem como ser provada. E além da investigação na Polícia Federal, o caso de possível corrupção no MEC também deve virar alvo de uma CPI. O senador Randolph Rodrigues afirmou que já tem as 27 assinaturas necessárias para instaurar a comissão, mas que vai esperar até terça-feira para protocolar o pedido. Assim, conseguiria chegar a 30 assinaturas e evitar que alguns senadores retirem seus nomes do pedido. Para Randolph Rodrigues, a investigação é mais do que necessária. Vamos ouvir. Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Há alguma dúvida que se instaurou uma quadrilha no Ministério da Educação que atuava em duas frentes? Uma frente já perceptível, clara, que é objeto da última operação da Polícia Federal, que era esta que extorquia prefeitos, gestores municipais, que atuavam escandalosamente. Uma outra que atuava no âmbito do FNDE, com esses escândalos que nós já vimos aí serem noticiados. A circunstância de kit de robótica em cidades que nem internet tinham, as circunstâncias de distribuição de recursos para municípios que não estavam habilitados e tantos outros dessa natureza. Então esses fatos não mudam. Se esses fatos não mudam, se torna imperioso, desde fevereiro ou desde março, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o caso de Milton Ribeiro e disse que exagerou quando disse que colocava a cara no fogo pelo ex-ministro. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton. Tá? Assim que eu boto todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né, a vivência, etc., dificilmente, né, alguém vai cometer um ato de corrupção. Continuo acreditando no Milton. Se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos. E assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira é comum. E nesse ambiente de incertezas e possibilidade de mais gastos, a Bolsa Brasileira fechou o pregão com o pior desempenho desde novembro de 2020. Chegou até a perder os 98 mil pontos, tocando os 97.775, mas depois acabou fechando nos 98.080 pontos, uma perda de 1,45%. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, né? Esse patamar aqui, ó, 98.080 pontos, a gente vê aqui, ó, novembro de 2020. Depois disso, a Bolsa chegou a subir aqui, tocando 131 mil pontos, aqui próximo a maio, junho de 2021, e de lá para cá, nesse movimento de correção, tocando aqui, né, na máxima de 2022, os 121 mil pontos. De lá para cá, olha só quanto perdeu ali, praticamente 20% de perda entre a máxima e a mínima deste ano, agora de 2022. A gente sabe esse ambiente, cenário econômico global, inflação global, aumento de taxa de juros e agora também os investidores monitorando risco fiscal, com gastos aí podendo ser feitos acima do teto de gastos. E a gente seguindo aqui com as informações, Isa. Bom, agora a gente vai para as notícias internacionais.
Porque o Senado dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei que endurece controle de armas no país. E é para lá que a gente vai agora com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais informações sobre esse projeto que endureceu essas leis, né, Giovanna? Bom dia para você. Isso mesmo, Isa. Bom dia a você, Felipe, e a todos que nos acompanham. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira esse primeiro projeto de lei referente à segurança de armas depois de décadas. O projeto bipartidário discute a violência com armas no país e teve uma votação de 65 a 33, com 15 republicanos se unindo aos democratas para apoiar o tema. O projeto agora segue para a Câmara antes de ser enviado para a sanção do presidente Joe Biden. O projeto de lei prevê milhões de dólares para saúde mental, segurança escolar, programas de intervenção em crises e também incentivos para que os estados incluam registros juvenis no Sistema Nacional de Verificação de Antecedentes Criminais. Também sugere mudanças significativas no controle de venda de armas de fogo para pessoas com idades entre 18 e 21 anos. Isa, Felipe. Ô, Giovanna, o bilionário Elon Musk disse que a Tesla viveu um pesadelo nos últimos anos e falou até da possibilidade de falência da empresa do setor automotivo. O que mais que tem tirado o sono aí do Elon Musk, Giovanna? Bom, ele culpou a pandemia, né, que provocou uma crise de desabastecimento na cadeia de suprimentos, também levou ao fechamento de várias fábricas por muito tempo. O CEO da Tesla conversou com um grupo de sócios e alertou que a preocupação agora é manter as fábricas em operação. Especialistas dizem que não tem como saber o real risco de uma possível falência, mas destacam que este foi o pior trimestre do ponto de vista financeiro. A fábrica da Tesla, em Xangai, na China, foi fechada por semanas por causa dos bloqueios relacionados à Covid. Musk disse ainda que as duas fábricas abertas, uma em Berlim e outra no Texas, registraram bilhões de dólares em perdas. Em 2008, a Tesla deu aí uma guinada de anos de perda para se tornar uma empresa lucrativa. Mas no primeiro trimestre desse ano, a montadora teve uma queda leve de 0,1% na produção de veículos novos, em comparação com o quarto trimestre de 2021. A produção ano a ano aumentou 69%. Bom, neste mês, ex-funcionários entraram com um processo contra a Tesla por causa de uma demissão em massa de quase 500 funcionários da fábrica de Sparks, no Texas. Lembrando, né, que os problemas da cadeia de suprimento vêm afetando montadoras no mundo inteiro. Os resultados das vendas aí do segundo trimestre de 2022 devem ser divulgados na próxima semana, e aí a gente vai ter um termômetro tanto da Tesla quanto do setor. E, Giovanna, agora falando do conflito no leste europeu, o ministro de Economia da Alemanha alertou aí para uma paralisação da indústria em meio à escassez de gás. Deve acontecer mesmo essa paralisação lá na Alemanha? Olha, é possível, e não é só isso, viu? O chefe da agência da rede da Alemanha disse que o armazenamento total de gás é suficiente para 2 meses e meio. A Alemanha está caminhando para uma escassez de gás se o fornecimento de gás russo permanecer tão baixo quanto está agora. Existe o risco de fechamento de algumas indústrias, claro, se não houver o suficiente no inverno, segundo o ministro da Economia. Robert Habeck desenhou aí um cenário bastante sombrio, viu? As empresas teriam que parar a produção, demitir trabalhadores, as cadeias de suprimento entrariam em colapso, e ele disse ainda que as pessoas iriam se endividar para pagar suas contas de aquecimento. Consequentemente, as pessoas ficariam mais pobres. O chefe da agência de rede da Alemanha, Klaus Miller, disse que o armazenamento, como eu falei, é suficiente para 2 meses e meio. Robert Habeck disse anteriormente, num comunicado, que o corte da Rússia no fornecimento de gás foi um ataque econômico do presidente Vladimir Putin. Então, para tentar reverter o cenário, a Alemanha deve explorar todas as opções para aumentar a produção doméstica de gás natural, mas mesmo assim, o racionamento me parece inevitável. Ô Giovanna, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sinalizou que está disposto aí a ajudar a exportar grãos da Ucrânia. Como é que seria essa ajuda? Explica pra gente. Felipe, o Reino Unido ele deve ajudar nas operações de desminagem na costa sul da Ucrânia e está considerando oferecer seguro a navios para transportar os milhões de toneladas de grãos presos no país. A Turquia está tentando intermediar negociações entre as Nações Unidas, Ucrânia e Rússia para criar um possível corredor marítimo seguro no Mar Negro. Mas Moscou quer algumas sanções ocidentais que elas sejam facilitadas aí
para, inclusive, dar sequência às exportações de grãos e fertilizantes. O Reino Unido também prometeu 456 milhões de dólares em ajuda aos países mais atingidos pelo aumento dos custos globais de alimento e também pela escassez de fertilizantes. E agora vai ser uma negociação, né, Felipe Isa? É o toma lá da cá. Vamos aguardar para ver os acontecimentos. Tá certo então, Giovanna Locatelli, direto lá dos Estados Unidos, trazendo essas informações aqui pra gente. Obrigado, Giovanna, bom trabalho para você. Claro, volta ao longo aí da nossa programação. Ótima sexta-feira. Para todos, obrigada. Até mais. Bom, e a gente continua falando do conflito no leste europeu. Uma atualização importante aqui desta sexta-feira é que o chefe da administração militar regional de Luhansk, Serhiy Haidai, disse que as forças ucranianas terão que se retirar de Severodonetsk, acusando a Rússia de destruir a maior parte da infraestrutura da cidade. A justificativa é que o número de mortos em territórios não fortificados pode crescer a cada dia. Segundo o chefe, os defensores que estão lá já receberam comando para se retirar para novas posições e conduzir totalmente os ataques a partir de lá. Haidai disse ainda que a situação em Severodonetsk está insustentável após os bombardeios ininterruptos das forças russas durante vários meses. Segundo ele, mais de 90% das casas foram alvejadas, cerca de 80% das residências foram criticamente destruídas. Essas são os que não podem mais ser restauradas nem devem ser demolidas, disse ele. A Rússia agora está atacando a vizinha Lysychansk, cerca de 30 quilômetros ao sul, e de acordo com o chefe militar, as tentativas russas de se infiltrar nessa cidade com grupos de sabotagem e reconhecimento foram repelidas. A ideia acrescentou que as evacuações e entregas de ajuda militar e humanitária para a cidade estão em andamento, mas ele disse então que as tropas estão se retirando de Severodonetsk depois de um período aí de mais de 2 meses. Por lá, inclusive, um brasileiro acabou morrendo justamente nesta cidade aí de Severodonetsk após os bombardeios. Tá certo, Isa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Eveline Brígido, professora de Ciências Políticas da ESPM, e também, claro, as últimas informações de Brasília já depois do intervalo. PMC News. Informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Could you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br
ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta aqui com o Morning News, 8 horas e 52 minutos. Eu quero chamar agora a Eveline Brígido, professora em Ciências Políticas da ESPM, já está aqui conosco para essa conversa logo cedo. Professora, muito bem-vinda aqui ao Morning News, prazer falar contigo, bom dia. Oi, bom dia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre essas questões bastante atuais do conflito entre Rússia, Ucrânia e o Ocidente, né? Professora, ontem nós tivemos a informação de que a União Europeia aceitou, né, o pedido ali da Ucrânia em integrar o bloco, não só a Ucrânia, mas como Moldávia, outros países também, e deixando outros países que também estavam na fila, acabaram ficando de lado. Hoje cedo, o Kremlin diz que é um assunto interno ali da Europa, mas que nenhuma decisão pode ser tomada para prejudicar a Rússia. Eu queria saber a visão da senhora sobre essa questão, a Ucrânia cada vez mais próxima de integrar o bloco ali da União Europeia em esforços, né, ali para dar um pouco mais de moral para a Ucrânia e também acabar enfraquecendo algum tipo de relação, né, política e econômica ali da Rússia. Queria entender como que está esse processo na sua visão, o que podemos esperar daqui para frente, quais os reflexos e consequências dessa entrada no bloco. Perfeito. Então, vamos lá. Essa não é ainda uma entrada oficial, tá? A Ucrânia, ela está com status agora de candidata a membro da União Europeia, assim como a Moldávia, né? Esses 2 países solicitaram a entrada logo após a invasão russa, agora em 2022, né? E foi um processo muito rápido de aceitação da candidatura ao bloco da União Europeia, né? Porque são 2 processos, um processo para ser candidato a membro da União Europeia e uma vez candidato, o país ele vai ter que fazer uma série de mudanças internas, né? Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças jurídicas, enfim. A União Europeia é um bloco muito complexo, né? Ela tem inclusive um sistema jurídico próprio que a gente chama de direito comunitário, que é um direito supranacional, algo que só existe na União Europeia e a gente não tem esse sistema jurídico em nenhum outro lugar, em nenhuma outra organização internacional. Então não é tão simples um país se tornar membro da União Europeia, isso demanda tempo, né? Por outro lado, essa candidatura também demandava tempo e a gente vê que tem uma questão política muito forte aí por trás, que permitiu que a Ucrânia entrasse, e assim como a Moldávia, né, muito rápido como candidata, se tornar candidata, né, não entrar como membro da União Europeia. Mas agora a gente vai ter um processo aí muito complexo, né, onde vai ter que ter reformas políticas, reformas jurídicas muito fortes e econômicas também, né? Então eu não vejo particularmente uma entrada rápida da Ucrânia na União Europeia diante de tantas mudanças internas que devem ser feitas, né? E temos uma outra questão que já foi, de certa forma, um pouco burlada nesta adesão, que é o fato de a Ucrânia estar invadida. Isso não se aplica à Moldávia agora, né? Mas isso se aplica à Ucrânia. Um dos requisitos para adesão na União Europeia é que o país tenha
instituições estáveis, né? Seja um país democrático com respeito aos direitos humanos e tem instituições estáveis. Então, supostamente um país invadido, né? Ele não está estável, então ele não poderia entrar, né? Então isso seria um impedimento da entrada. Já deveria até ser um impedimento à candidatura, mas como eu falei, a gente tem uma questão aí política por trás que rapidamente os países da União Europeia, isso foi uma decisão unânime, precisa ser unânime, aprovaram, né, a candidatura da Ucrânia. Nós temos um precedente em relação a país invadido como membro da União Europeia. Tá? O Chipre, ele é um país dividido, existem tropas da Turquia na região do Chipre do Norte, isso desde a década de 70, tá? E o Chipre foi um país que aderiu à União Europeia em 2004 e continua invadido, só que, por outro lado, não é um país em guerra, né? É um país que está dividido, a região norte se tornou independente e o único país que reconhece a região norte é a Turquia. Para todos os efeitos, o Chipre, a ilha do Chipre, ela é membro da União Europeia, mas não é um país em guerra. Então, eu ainda continuo vendo uma entrada de fato na União Europeia, enquanto a Ucrânia estiver em guerra, não invadida, veja bem, não invadida, né? Mas em guerra, eu acho difícil essa candidatura se formalizar não, fazer com que a Ucrânia se torne membro da União Europeia nessas circunstâncias atuais, o que não quer dizer que daqui a pouco a Rússia reconheça a independência da região do Donbass, por exemplo, né, e como aconteceu, fazendo um breve paralelo em relação à questão do Chipre, Turquia, mas a Ucrânia, mesmo com essa dominação russa em determinada região ucraniana, a Ucrânia ainda assim consiga aderir à União Europeia, né? A questão é agora numa situação de guerra, de grave violência que a gente está vivendo atualmente. Professora, caso essa adesão se concretize, né, por mais que leve tempo, o que mudaria em relação à Ucrânia, né? Como a Rússia passaria a enxergar a Ucrânia, como o mundo passaria a enxergar a Ucrânia, essa adesão à União Europeia? Então, uma vez membro da União Europeia, nas questões econômicas, comerciais, em todas as questões que não especificamente segurança, guerra, a Ucrânia praticamente vai deixar de ser chamada Ucrânia, porque quem vai representá-la internacionalmente é a Comissão Europeia, que é uma instituição supranacional da União Europeia. Então, a Ucrânia ela vai perder não, mas ela faz uma substituição, digamos assim, o poder de negociação, quem vai negociar nos fóruns internacionais não vai ser mais a Ucrânia, vai ser a Comissão Europeia, que é o que acontece em relação à França, à Alemanha, em relação a todos os países. É a União Europeia, dentro da OMC, por exemplo, quem negocia é a União Europeia por meio da Comissão Europeia, né? Agora, em questões de segurança, os países ainda vão se posicionar individualmente, tá? Pode haver um posicionamento conjunto do bloco europeu se houver unanimidade de decisão dentro do Conselho Europeu, que é outra instituição, outra importante instituição europeia, tá? Mas a Ucrânia ela fica com o maior peso político nas negociações, né, peso político, jurídico, econômico, em especial econômico, comercial, por fazer parte da Ucrânia especificamente. Então, dá sim muito poder à Ucrânia, como é que eu vou dizer, ela não vai se tornar, um país desenvolvido, um mega país, um país com muito poder de barganha. A gente pode pegar outros países que entraram, como Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, são países mais fracos, né, entre aspas, mas são mais fracos em relação à Alemanha, em relação à França, por exemplo, né? Mas, de certa forma, ela vai ser vista como dentro da União Europeia, como um dos principais players dentro do sistema internacional. E a invasão, especificamente, daí a gente, como eu disse, a gente tem que diferenciar uma invasão, ser um país invadido pacífico, entre aspas, né, ou ser um país invadido na situação que a gente está agora, uma situação de conflito, uma situação de guerra, né, mais sangrenta.
Isso vai ser algo totalmente inédito, tá? Em termos de respostas da União Europeia à Rússia, isso não poderia acontecer, porque na questão militar, nós não temos um exército europeu, a União Europeia não formou um exército próprio, assim como nem a OTAN tem um exército próprio, nem a ONU, né? Mas isso permitiria que a Ucrânia recebesse um apoio ainda maior do que o que ela já tem dos países europeus, né? Para a Rússia, especificamente, eu não vejo a Rússia deixar de fazer o que ela, né, tomar as decisões que ela tem em relação à Ucrânia por ser membro ou não da União Europeia, até porque a União Europeia ela não é uma instituição com fins de segurança, a OTAN é. E isso foi a maior provocação em relação à Rússia, à Ucrânia querer aderir à OTAN. Aderir à União Europeia, ele vai trazer um peso muito mais na área política econômica do que na área de segurança especificamente. Professora, recentemente, né, a gente tem visto cortes graduais ali no fornecimento de gás da Rússia para a Europa. A gente sabe que a Europa está entrando no verão, então, teoricamente, as consequências ainda não estão sendo sentidas. Porém, a gente vê que a inflação lá na zona do euro tem crescido bastante, algum movimento ali de um retorno para o carvão, né? Então a Europa buscando, né, suprimentos de carvão. A minha pergunta é justamente nesse sentido. A gente sabe que o gás não é uma coisa ali que a Rússia vai de uma hora para outra simplesmente fechar a torneirinha, mas esses cortes graduais, né, de pelo menos até 60% no fornecimento de gás, está pressionando a Europa a buscar alternativas ou até mesmo buscar algum tipo de resolução do conflito de uma forma ali não esperada, né? A Rússia está fazendo esse jogo econômico, esse aperto econômico, para também não sentir as sanções, né? Eu queria saber se essas táticas, né, essas formas de sanções, essas formas de pressão econômicas chegam, né? Como que elas chegam na questão política, como que elas chegam no entendimento para, de repente, uma possível resolução do conflito. Embora a gente saiba, né, que algumas pessoas têm falado que esse conflito pode até perdurar não só por meses, mas até anos, né? Porque é uma questão bastante complexa toda a questão daquela região. Mas eu queria entender a visão da senhora sobre essas questões, né? Essas questões de jogo econômico, jogo de sanção, essas disputas. Como que a senhora vê essa situação? Então, é bem comum na área de conflito, na área de guerra, a gente ter essas imposições econômicas. Isso aconteceu na guerra do Iraque, isso aconteceu em outros conflitos. No entanto, nessa questão específica da Ucrânia, né, está pesando muito contra o Ocidente, porque quando os embargos foram impostos ao Iraque, por exemplo, na década de 90, início do ano 2000, o Iraque era um país muito mais fraco do outro lado. O inimigo era o Iraque, né? Não são os russos, né? Não é o Putin, né? A gente está falando do Vladimir Putin, a gente está falando de uma grande potência que é a Rússia, não econômica, mas militar. E na área de segurança, na área de recursos energéticos. Desde o início dessa guerra, eu venho dizendo assim que eu não sei até onde as sanções econômicas que o próprio Ocidente coloca à Rússia vai prejudicar. Quem vai prejudicar mais? Se os russos ou a própria Europa? Os Estados Unidos não, mas eu me refiro especificamente à Europa, em razão dessa dependência energética. A União Europeia, ela é muito dependente, né, de petróleo e gás, e ela importa mais de 50% de petróleo e gás, né? Então ela tem uma demanda muito forte. Isso não é de agora, isso é histórico. Isso já tinha durante a Guerra Fria, não houve cortes de fornecimento. Então realmente a situação agora ela está uma situação atípica, porque a gente não teve essa situação num período de instabilidade também que foi, e animosidade que foi o período da Guerra Fria. E esses cortes que a gente está vendo, né, eles foram iniciados
pelas próprias sanções, essas tentativas de pressões econômicas da União Europeia, né? E o que acontece? Agora, como você mesmo colocou, eles estão indo para o verão, a demanda diminui, mas o inverno, eles vão necessitar de energia, né? O gás, especificamente, é um tipo difícil de substituir, pode substituir por outros tipos de energia, como o do carvão, energia nuclear, o próprio petróleo, né? Porque o gás, como ele necessita de uma infraestrutura de gasodutos, é difícil simplesmente trocar o fornecedor, porque você precisa da estrutura, né? Então, realmente, vai ter que trocar o tipo, né? Não vai vir mais do gás e vai vir de outros materiais, digamos assim. O petróleo é possível, né? Seria possível comprar de outros países. O próprio Brasil, a própria Petrobras já foi sondada, mas já disse que não, né? Mas para suprir toda a demanda especificamente, teria que se comprar mais petróleo dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Mas não é tão simples, porque precisaria de uma aprovação na OPEP, né? E os árabes, e me refiro especificamente à Arábia Saudita, mas também aos Emirados, né? Eles não fariam uma simples, olha, a OPEP aprovou, nós vamos liberar agora, bombear mais petróleo para exportar para os europeus, por exemplo, para suprir essa demanda, né? Eles têm várias demandas políticas por trás que eles usariam como moeda de troca, né? Como a questão do Iêmen, por exemplo, onde a Arábia Saudita quer ter ainda mais influência, digamos assim, como a questão de apoio a grupos terroristas, por exemplo, financiados por alguns governos ali da região do Oriente Médio, né? Então a gente tem outras questões políticas aí por trás que não é tão simples assim, vamos comprar petróleo da Arábia Saudita e tá tudo certo. Não. Então é justamente por isso que França, que outros países já estão focando, né, em energias, buscar outras fontes energéticas como o carvão, como a própria energia nuclear, como uma forma de tentar suprir isso, né? E isso vai de encontro a um programa que a União Europeia vinha fazendo até então, que era justamente diminuir o uso dessas fontes de energia, né? Focando muito em energia oriunda de energias renováveis, né? Como teve o ano passado a própria conferência do meio ambiente, acho que em outubro, final do ano passado, né? E os europeus, eles são um grande demandante do uso de energia renovável, mas a energia renovável não vai suprir isso agora, num curto ou médio prazo, isso é coisa para longo prazo, né? Então, assim, eles vão buscar outros materiais, né? Como o carvão, como a energia nuclear em especial, porque o petróleo, embora ele se conseguiria da Arábia Saudita, se conseguiria dos Emirados, mas tem todas essas questões políticas por trás, né? E de uma certa forma até econômica, porque essa questão com a Rússia vai parar algum dia, não digo, as animosidades vão continuar, mas a guerra em si vai parar em algum momento, não tão cedo, não temos essa perspectiva, e daí também haveria um excedente de produção de petróleo que causaria um impacto nos mercados, né? Então também eles têm essa ciência de que não é simplesmente bombear mais petróleo e aí o dia que acaba, né, que eles voltam a negociar com os russos, o que se faz com o excedente? Então tem uma série de coisas a serem analisadas. Por isso eles vão se voltar mais para outros tipos de energia, né, de outras fontes energéticas. A questão que se coloca é saber até onde essas fontes energéticas vão conseguir suprir, porque, por exemplo, a maior parte, né, da fonte energética que os europeus usam vem primeiro do petróleo, depois do gás, depois da energia nuclear e depois do carvão, né? Então eles vão ter que fazer uma troca aí. E a questão é o quanto eles vão conseguir suprir essa necessidade fazendo essa troca num relativo curto espaço de tempo, porque a gente entrou no verão agora, a gente está em junho, mas outubro já começa a esfriar, né? Setembro, outubro, o verão deles não é o nosso verão, então países mais ao norte, como é o caso da Finlândia especificamente, que usa 93% a 94% do gás russo, por exemplo, a demanda vai surgir muito rápido, e a questão é se essas outras fontes vão conseguir suprir toda essa demanda que esses países têm, né? Uns mais, outros menos. E professora, a gente falou agora há pouco sobre a tomada ali, segundo o chefe militar da Ucrânia, ele disse que Severodonetsk está destruída e as forças ucranianas vão se retirar, né? Eles já estão retomando
indo para outras posições, porque não tem mais condições de ficar nessa cidade. Inclusive, um brasileiro também que estava em missão acabou indo para essa cidade e acabou falecendo também. Eu queria entender qual que é a importância dessa região de Severodonetsk, que agora está praticamente tomada pelos russos, mais uma região que conseguiu conquistar, além da região ali de Mariupol, agora Severodonetsk. O que essas cidades que Vladimir Putin foca, né, em algumas cidades, parece que vai conquistando uma por uma, o que seria? Ele gostaria de, na sua opinião, de tomar todas as cidades ali mais próximas da Rússia? Ou tem um interesse maior especificamente em cada uma dessas cidades? Então, vamos lá. Mariupol, né, que foi ali já foi, digamos assim, é uma região portuária, né, uma região com saída para o mar, que vai linkar, vincular, né, fazer a conexão ali com a Crimeia, que já foi tomada pelos russos em 2014. Tá? Então, é um ponto estratégico, um ponto é um porto, né? Então, isso é muito importante para os países, as regiões portuárias. E como a Rússia já anexou a Crimeia, Mariupol ali ela se coloca numa posição estratégica muito importante para os russos. A região ali de Donetsk, um pouco difícil de pronunciar todos esses nomes, né? Luhansk também, que está próxima. Aquela região tem duas questões, né? É uma região que já com maioria de descendentes russos e é uma região que já vinha reclamando, né, lutando por independência. Então, na verdade, a gente tem ali um apoio da Rússia a uma região que quer se tornar independente. Essa região é um pouquinho diferente da Crimeia, porque, em princípio, não seria o objetivo russo anexar, como ele fez com a Crimeia, mas sim dar um apoio para que essa região se tornasse independente, se tornasse um outro país para a Rússia, estilo Bielorrússia, por exemplo. Né? Então, porque é uma região cuja população, a maioria são descendentes russos, ou são russos mesmo, né? Então, seria um novo país vinculado fortemente à Rússia. Essa é a ideia, em princípio, né? E qual a questão que isso representa? Economicamente, é uma região riquíssima na produção de carvão e aço, né? Que não só economicamente, militarmente, porque o carvão e o aço, ele também, além da questão energética do carvão, né? Mas o carvão e o aço também são a base da indústria armamentícia, né? E considerando a potência militar russa e tudo mais, é uma região que tem esses materiais estratégicos, por assim dizer. Mas, em princípio, seria um novo país, o apoio, pelo menos dito pelos russos, é de um novo país, que é um país, né, uma região que quer se tornar independente, mas seria totalmente para a Rússia, né? Quase uma extensão de Rússia, mas não seria da própria Rússia, não seria como a Crimeia especificamente. Atualmente são regiões tomadas, né? Pelos russos, são regiões consideradas invadidas. A gente vai ter que ver o que acontece a partir daí, se são regiões que realmente vão se tornar independentes, e aí a Rússia com certeza vai ser um dos primeiros países a reconhecer esses novos estados, supostamente, né? Ou se vai ser uma anexação. Não me parece que será uma anexação. A região de Mariupol, daí não, né? Mas a região do Donbás, especificamente, é a que quer se tornar independente, que tem esses movimentos de independência. Tá certo. Professora, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e por suas explicações aqui pra gente. Até uma próxima, uma ótima sexta-feira. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, professora. Essa foi a professora Eveline Brígido aqui com a gente, de Ciências Políticas da ESPM. Eu tenho uma informação, acabou de sair aqui, inclusive, né? Acabou de sair aqui essa informação sobre o IPCA 15, tá, pessoal? O IPCA 15 saiu agora às 9 horas da manhã, divulgado aí pelo IBGE. O IPCA 15, só para deixar claro aí para quem está nos acompanhando, é um indicador de inflação e o período de coleta dele é do dia 16, né? Foi do dia 16 do mês passado, do mês de maio, até agora o dia 15 do mês de junho. E aí o IPCA 15 ficou
uma alta de 0,69% agora no mês de junho, depois de ter registrado 0,59% na leitura de maio. Ficou um pouquinho acima da mediana, porém ficou quase ali na expectativa do mercado, que era de 0,7, né? Então o IPCA 15 registrou aqui no ano uma alta de 5,65% agora em 2022 e nos últimos 12 meses registrou aí 12,04%, aí abaixo dos 12,2% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores, né? Ou seja, a gente vê que está um pouco arrefecendo, né, essa inflação, porém, mesmo assim, a inflação segue bastante impactando, né, a vida das famílias. Até mesmo eu estava dando uma olhada nos números aqui, né, e um dos maiores números do IPCA 15 foi de alimentação fora do domicílio, que subiu ali 0,74%. Plano de saúde teve o maior impacto aí no IPCA 15, subiu 2,99%, teve um impacto de 0,10%, ou seja, do 0,69% registrado, 0,10 ponto percentual ficou aí com planos de saúde. É isso, inflação pegando, inflação aí movimentando e ficando no radar dos investidores. E aí, para a gente bater um papo, eu quero trazer aqui o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco. Guga, seja muito bem-vindo aqui nessa sexta-feira, aqui no nosso Morning News. Muito bom dia para você, Guga. Olha só, IPCA 15 acabou de sair, inflação bastante importante aí. É um tema global, né, Guga? Inflação pesando aqui, Estados Unidos, Europa. Eu acho que não tem um país do mundo onde a inflação não esteja tirando o sono, principalmente aí, né, dos investidores, de quem começa a monitorar o mercado. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isa. Bom dia, pessoal. Pois é, né, esse tema de inflação tá na pauta de todo mundo, né? Tá na boca de todo mundo. Vamos falar cada vez mais sobre isso, porque os preços mudaram de patamar de fato. Uma das coisas que a gente começa a perceber, Felipe, não estou dizendo que os preços não vão continuar subindo, mas lembra que a conversa, né, a narrativa que se tem ao longo do tempo era de que, puxa, não, isso aqui é passageiro, né, conflito da Ucrânia na Rússia vai acabar rápido, vai se resolver rápido, depois todas as derivadas que vão, né, acontecendo. O problema é que o impacto que se gera naquele momento até chegar de fato nas pessoas demora, assim como também o impacto de uma elevação de juros até também mudar no padrão de comportamento das pessoas também demora. Então existe um desencaixe, né, entre ações e de fato a gente experimentar, né, os impactos daquelas ações como um todo, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Tá? O que eu estou começando a monitorar agora, porque lembra que há 2 anos atrás eu falava com vocês, né? Olha, muito cuidado com a questão do petróleo, porque ele tende a escalar, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo já estava a $95 o barril. A gente tem a sensação de que o petróleo ele foi a $100 por causa da invasão. Não, ele já vinha escalando, né? Essa pressão inflacionária ela já vinha em um processo para acontecer natural. Hoje só tem um culpado muito forte, né? Que vira referência, porque agora, né? Todo mundo se sensibiliza por um evento de conflito, ainda mais nessa época das mídias digitais, onde, né, o foco das pessoas foi para lá e acaba que todo mundo vai impactando. Mas essa pressão inflacionária já vinha existindo. Tá? O que nós podemos aqui de Brasil sentir de diferença? Que esse aumento dos preços, tá, também em algumas regiões do Brasil acaba que também estimula, querendo ou não, coisas positivas, né? A gente vai olhar para o agronegócio no Brasil está bombando. Por quê? Porque o preço das commodities está nas alturas, né? O preço dos alimentos estão nas alturas. E acaba que todo o ecossistema ali em torno, né, ele acaba
funcionando junto, né? Evoluindo e melhorando e surgindo efeito positivo. Obviamente, quando a gente olha para o IPCA 15, né, que eu ainda não estudei ele, porque ele saiu agora há pouco, né, não deu tempo de estudar, mas quando a gente olha ali, né, alimentação fora do domicílio aumentando, o que isso impacta? Né? Pô, imagina as pessoas indo trabalhar e elas gastando mais para estar ali almoçando, né, comendo seu lanche ali ao longo do dia. Pô, elas vão sentir o quê? Que elas precisam ganhar mais. Tá? E isso vai gerar também um outro impacto, vai começar a desencadear também outros impactos e outras problemáticas daqui para frente. Tá? Somando a isso, vem toda uma conversa sobre recessão no mundo, o que vai fazer também as pessoas ficarem atentas e querendo respeitar o seu emprego, mas também vai aumentar o nível de insatisfação, o que vai aumentar que vai, né, diminuir a produtividade, né, a eficiência das pessoas. Então, as derivadas que a gente tem que olhar para toda essa problemática que a gente está tendo agora, neste momento, elas são muito grandes. Aumenta ali também a questão do alimento fora, vai fazer com que as pessoas também tenham menos dinheiro disponível para poder gastar em outras coisas. Então também vai impactar também no setor de varejo. Então tem muitas coisas pela frente por vir ainda, Felipe, que vai impactar. Então aí depois, quando a gente olha para a expectativa, né, para os múltiplos das empresas e que projetavam que com a receita que as empresas têm hoje, pô, os múltiplos estão baratos, pô, se as empresas começam a também ter menos receita, porque o consumidor vai ter menos dinheiro no bolso disponível, acaba também impactando, vai fazer com que o preço também, que o resultado lá na frente caia, e aí as expectativas também para o resultado das empresas caem, e também a cotação das empresas na bolsa também vão cair. Então, tem que estar assim monitorando esse tema de inflação cada vez mais, mas infelizmente, né, Felipe, é um problema estrutural. Tá? É um problema estrutural hoje, em função da guerra, em função do que está acontecendo na China também, que está impactando toda a cadeia de suprimento, e isso não vai se resolver tão cedo. Você falou essa questão da China, né? É interessante porque até nos preços do petróleo, do minério, em elevação, e até você comentou no comecinho dessa fala sua aí, que já vinha num movimento de alta, né, o petróleo, e aí as pessoas achavam que ia se intensificar por conta da guerra, e acabou mesmo se intensificando. Só que é interessante que a China, com essa política de Covid-0, fecha tudo. Fechando tudo, diminui demanda por petróleo, diminui demanda por minério. Será que a China acabou ajudando a não ter uma escalada mais alta ainda da inflação desses produtos, né? Porque se tivesse uma demanda normal da China, isso aí talvez pudesse subir ainda mais, né? E impactar ainda mais nesses preços. A minha visão talvez esteja equivocada, tá certo? Ou pensar dessa maneira? Tá certo. É que a gente está num cabo de guerra, né? E são vários eventos que estão interconectados, mas também tem as suas histórias individuais separadas. Então tem toda a história do petróleo, né? Tem toda a história da inflação, tem toda a história da produção. Então tudo ficou desregulado. No mundo globalizado, tudo hiperconectado, ainda mais, né, a gente escutava muito daquela questão, né, do just in time, né, do estoque just in time, que tu não criava mais estoque, então todo mundo dependia da grande eficiência dos outros para poder aumentar a margem. Só que também todo mundo ficou muito frágil, o ecossistema todo ele ficou fragilizado, porque ele ficou complexo, né, todo mundo tinha que fazer muito bem o seu trabalho. E aí no momento que teve todo esse balanço em função também da pausa, em função de pandemia, e todo esse estímulo de mudança de comportamento, né? E agora continua se intensificando esse estímulo de mudança de comportamento com inflação, com outros desafios que nós estamos tendo, que não tinha antes, que se esperava que não teria. Né? Quantas vezes a gente escutou as pessoas falando que a gente viveria um novo mundo, né? Que não teríamos problema com inflação. Então, isso também enfraquece, de certa forma, o ecossistema, porque as pessoas se preparavam para esse cenário, né, que os grandes especialistas falavam, transmitiam e tudo mais. Então, assim, isso tem trazido, sim, um balanço, né, uma dinâmica, uma volatilidade maior dos mercados, tá? E esse é o novo normal.
Para mim, o mundo, que é algo que eu falo também demais aqui quando eu estou presente, o mundo ele vai ser mais volátil, ele vai ser mais rápido e cada vez mais. Tá? Então a gente precisa entender disso, os ciclos serão cada vez mais rápidos em função da tecnologia, em função de que a assimetria de informação ela vem sumindo. Né? E aí acaba que as pessoas elas ganham mais, elas estão mais empoderadas para tomar suas decisões, e isso impacta, né, numa mudança de comportamento cada vez mais intenso e mais rápido ao longo do tempo. Guga, vamos dar uma olhada nas projeções de hoje, no gráfico que você tem aí pra gente? Claro, minuto não, um segundo. Eu sei que na TV, se eu falar que é um minuto, o pessoal lá deve ter ficado, caramba, não pode, cara, não pode. Bom, olhando aqui para o comportamento do mercado, continua com os mesmos cenários de ontem. Isa, ontem acabou que o mercado, né, ele perdeu a velocidade de alta e retomou, né, o movimento de baixa. Abrimos hoje um pouco mais morno em relação ao movimento que estava lá fora, abrimos com 0,5% de alta no nosso futuro, né, o futuro do nosso mercado, mas ele vem ganhando, deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela aqui para vocês, eu acho que, não sei se melhora. Melhora. Acho que eu mexi aqui, pessoal, melhora, né? Dá para ver melhor. Tá, então, o que eu estou enxergando, Felipe e Isa, é que o mercado ele volta a ter espaço para ir para os 103.900 até 104.900. O ponto é que hoje é sexta-feira, né? É uma sexta-feira de um período, de certa forma, conturbado. Né? Então, coloco uma projeção mais curta aqui, para a gente poder também entender, e essa projeção mais curta, ela me joga o preço até ali, ó, 101.700 por aí. Tá? Então, sendo muito otimista, seria voltar para o 104, 105, e sendo, né, o mercado não conseguindo superar que essa região do 101.700, continuo com um olhar pessimista. E o melhor pessimista, né, é para a Bolsa continuar o seu movimento em direção aos 96.500 pontos. Tá? Então, essa é a minha visão. Eu, particularmente, né, para me sentir mais confortável num ambiente de tanta incerteza, querendo ou não, quando a gente toma posição em bolsa, a gente está comprando volatilidade, a gente está tomando, né, está colocando capital em um instrumento que vai oscilar e vai oscilar bastante. E essa oscilação está acelerada. Para que eu fique mais confortável, né, eu preciso de uma margem de segurança maior. Né? Então, querendo uma margem de segurança maior, uma correção mais intensa da bolsa te traz cotações, te traz preço com essa margem de segurança maior. Então, eu não ficaria triste, né, com todas essas incertezas, essas decisões, que o mercado viesse para um degrau mais abaixo. Tá? Eu ficaria muito mais confortável. Obviamente que o mercado vindo para um degrau mais abaixo viria junto com uma sensação de que as coisas estão piorando e que o risco está aumentando, mas de fato, né, as coisas elas não vão só subir ou só cair. Tá? Então, é muito mais uma questão de análise e gerenciamento de risco. Então, na minha visão, o mercado caindo, todo mundo estaria se esperneando, gritando, querendo fugir de bolsa, e aí sim eu teria uma margem de segurança tranquila para dizer, agora, pessoal, agora é a hora de comprar. Boa, maravilha, Guga, valeu então por hoje, obrigado pelas suas análises aí, bom fim de semana para você, ótima sexta-feira, bons negócios, que ainda tem esse restinho de sexta aí para fazer bons negócios. E até segunda, Guga. Um abraço para você. Até mais. Valeu. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Tchau. É isso aí. Seguimos aqui com o nosso Morning News, 9h30, falando agora de política. A pesquisa Datafolha divulgada na tarde de ontem aponta o ex-presidente Lula com 47% dos votos totais, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 28%. Em terceiro lugar está o ex-ministro Ciro Gomes, que tem 8% das intenções de votos. Os demais candidatos juntos somam 5%. Brancos e nulos são 7% e não sabem 4%. Se forem considerados apenas os votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 32%. Isso apontaria uma definição já no primeiro turno.
Mesmo assim, o Datafolha também levantou cenários de segundo turno. Na simulação, considerando-se votos totais, Lula tem 57, Bolsonaro 34. Ciro Gomes também venceria Bolsonaro por 51 a 37, mas perderia para Lula. Lula com 53, Ciro Gomes com 31%. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Bom, e ainda falando de política, agora há pouco nós falamos que a apresentação do requerimento da CPI do MEC vai ficar para terça-feira que vem, segundo o senador Randolfo Rodrigues. E a nossa repórter Kelly Ecali conversou com um dos líderes do Senado e tem mais informações sobre isso. Vamos para lá então, para Brasília. Bom dia, Kelly. Oi, Isa, bom dia, Fê. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Morning. Esse assunto, né, da CPI, de uma possível CPI do MEC, era uma das temáticas principais de uma reunião que ocorreu ontem, aquela reunião de líderes, né, que ocorre e acontece semanalmente para que os senadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possam despachar sobre o que vai ser assunto do plenário, enfim, na semana seguinte, né? Inclusive, o próprio senador Rodrigo Pacheco disse que seria resolvido ali, né, na reunião, se a CPI ia para frente, se não ia para frente, enfim. Só que esse assunto não foi tema da reunião de quinta-feira, né? A impressão que a gente tem é de que o ambiente ainda é muito vulnerável sobre se vai instalar, não vai instalar. Existe uma vontade ali do senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição aqui no Senado, né? E existe também vontade por parte da oposição como um todo, mas há também receio. Ontem, por exemplo, eu conversei com o líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, né, para entender por que é que não foi o assunto, né? O que está levando a oposição a esperar tanto para tentar emplacar essa CPI, já que tem mais do mínimo de assinaturas, né? Até ontem à tarde, de manhã, na verdade, eram 27, e ali à noite, o Isalci Lucas acabou assinando o requerimento. Só para pontuar, o Isalci Lucas, ele não pertence oficialmente à oposição, tá? Ao governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Ele pertence ali a, digamos, aqueles partidos que estão ali, de vez em quando votam com o governo, de vez em quando não votam, ou seja, ele não é oposição nem base, mas ainda assim assinou. De maneira que agora as 28 assinaturas nem vai precisar, né, o requerimento nem vai precisar da assinatura, por exemplo, do presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, que é do MDB. Então, eu conversei com o Paulo Rocha para entender por que esse assunto não foi tema da reunião, o que estava deixando ali, fazendo com que ficasse mais difícil para a oposição emplacar, de fato, esse requerimento. E aí, assim como o senador Randolfo, ele pontuou ali que há um receio muito grande por parte dos senadores que querem que a CPI aconteça, de que se repita o ocorrido lá atrás, né? O governo atue muito forte para derrubar. Não é nenhuma desistência por si só dos senadores, segundo o Paulo Rocha. É, na verdade, uma atuação forte do governo para que essas assinaturas sejam retiradas, né? Lá atrás, o senador Carlos Viana assumiu, digamos assim, temporariamente, né, essa missão de líder do governo para conseguir aí retirar assinaturas, e assim o fez. Então esse é o grande receio agora, de que o governo atue muito fortemente ali para tentar derrubar os votos, né, na verdade, as assinaturas que já foram destinadas a esse requerimento, né, fazendo com que então, para o senador Randolfo Rodrigues e também para a oposição como um todo, esse requerimento tenha segurança para ser apresentado na próxima terça-feira, tá? O fenômeno de que talvez dê certo uma CPI aqui no Senado decorre também do fato de que 1/3 do Senado só é que vai ser renovado, ou seja, você tem 54 senadores com certeza ainda no Senado, né, de maneira que os trabalhos não seriam interrompidos. É diferente, por exemplo, da perspectiva de uma CPI na Câmara dos Deputados, né, em que os deputados todos querem se reeleger, claro, e para todos se reelegerem, eles têm que fazer trabalhos com base. Então, isso esvazia o plenário ali, esvazia as atividades como um todo das comissões, no caso da Câmara, é diferente aqui do Senado. Então, você tem 54 senadores, por isso não, a CPI poderia acontecer sem prejudicialidade ali a muitos senadores que de repente querem, de fato, que essa CPI comece. Eu procurei a liderança do governo no Senado, né, o senador Carlos Portinho, para entender se ele estava trabalhando, assim como Carlos Viana anteriormente, para derrubar essas assinaturas, e a assessoria disse, ele sempre conversa com a gente, né, fala ali de informações de bastidores, principalmente sobre PEC de combustível, né, PEC de biocombustível, como ele já conversou, mas dessa vez, no caso, a assessoria de imprensa dele foi que respondeu a gente, dizendo que o senador, por hora, não vai se manifestar abertamente sobre se está trabalhando ou não para derrubar
essas assinaturas. Na verdade, ele não vai se manifestar de jeito nenhum sobre o tema. Só para a gente concluir, na reunião de hoje eu também conversei com o Paulo Rocha e com outros líderes. O que se falou muito foi de combustíveis, tá? O governo realmente quer emplacar aquele voucher dos caminhoneiros. Não é de hoje que o governo diz que quer que o voucher faça parte da PEC, que quer aí dar, né, um voucher de fato para os caminhoneiros. Então esse foi o assunto que foi ali exaurido, discutido à exaustão. Agora está na mão do relator, que é o Fernando Bezerra, se vai ou não conseguir deixar aí o relatório todo fechadinho, alinhado com o governo, para que vá ao Senado na semana que vem. Eu tenho mais informação também de bastidor sobre PEC de combustíveis, mas essa Isa e Felipe eu vou deixar para a sequência para conversar com Paula. Volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, Kelly. É sempre assim, é muita coisa, então deixa para o próximo. Eu ia pedir para você falar, mas não tem problema. Ô, Kelly, obrigado então pelas suas informações. Ótima sexta-feira aí para você e, claro, você volta ao longo da programação aí com mais notícias. Bom trabalho, Kelly. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, Kelly Cali, direto de Brasília, Isabela Takaki. Eu tava dando uma olhada aqui, Isa, na movimentação da Bolsa, né, do índice futuro brasileiro aqui no meu telão, só para a gente deixar informado aqui para os nossos telespectadores, porque hoje, até o Guga falou, né, o índice futuro estava abrindo aí em alta nessa sexta-feira, depois da Bolsa ter caído aí ao menor patamar desde novembro de 2020, a gente vê essa situação aqui, a Bolsa tocando os 100.855 pontos, isso no índice futuro, subindo 1,68%. A gente falou, né, dessa situação da Bolsa estando bastante prejudicada, né? A gente até viu aqui, ó, se der uma olhada no Ibov, prejudicado, 98.080 pontos. Prejudicada ontem, chegando nesse menor patamar. E aí a gente vê as empresas que acabaram puxando a Bolsa para baixo no pregão de ontem, né? Qualicorp foi a que mais caiu, mas a gente vê uma série de empresas ligadas a minério de ferro aqui, ó, Gerdau Metalúrgica, a gente vê também a Vale, que caiu bastante ontem, também a gente vê ligadas a petróleo, né? A gente vê a própria 3R Petroleum, a gente vê a Petrobras caindo no pregão de ontem e tendo aí, né, toda essa situação. E entrando, evidentemente, no radar do investidor, além, né, de todo esse cenário internacional, os riscos e as incertezas do cenário nacional. A gente sabe que a Kelly trouxe aí as informações, né, sobre PEC dos combustíveis, voucher para caminhoneiro, aumento no Auxílio Brasil. Isso pode trazer aí, de repente, um temor nos investidores brasileiros que vem aí, né, como um possível risco fiscal, já que muitos desses benefícios não têm respaldo aí no orçamento e isso precisaria ficar fora do teto de gastos, fazendo com que o governo se endivide ainda mais para poder dar esses benefícios, esses auxílios aos brasileiros. Evidentemente que não é fazendo juízo de valor, se merece, se não merece, se é bom ou se é ruim, mas o fato é que ao buscar, né, esses benefícios, ao propor esses benefícios sem ter o respaldo no orçamento, ficando acima do teto de gastos, isso acaba atrapalhando sim as contas públicas do governo, acaba atrapalhando sim o governo, que vai ficar mais endividado, traz o risco fiscal e traz também mais incerteza para os investidores, traz mais incertezas para o cenário da Bolsa aqui no Brasil. Eu quero chamar a Isa aqui só para dar tchau para ela, desejar uma ótima sexta-feira para a Isabela Takaki, companheira aqui de todas as manhãs no nosso Morning News. Tchau, Isa. Até bom mais. Fim de semana para você. Bom fim de semana para você, Felipe. A gente se vê na segunda-feira no Morning e daqui a pouco estarei com a Paula Moraes no BMC News. Até mais. Certamente. É isso aí, pessoal. São 9h40. A gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso Morning News com as principais notícias que você precisa saber logo no comecinho da manhã para ficar muito bem informado e, claro, baseando suas opiniões, suas argumentações aí para tomar as melhores decisões nos seus investimentos ao longo do dia. Eu sou Felipe Nascimento, vou ficando aqui, volto na segunda-feira no Morning News. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.